Bom dia, irmãos. Depois de um tempo de férias, estamos de volta e eu queria te convidar, se você puder, para que você abra sua Bíblia em Colossenses, capítulo de número 2. Nós vamos fazer a leitura nessa manhã dos 3 primeiros versículos apenas. Colossenses, capítulo 2, versos 1 a 3, é o texto que cabe à nossa devocional nessa manhã. E é um texto bastante especial, especialmente para o dia de hoje. Mas eu quero já aproveitar para desejar um feliz Dia dos Pais a todos os papais da nossa igreja. E que Deus continue derramando de graça sobre a vida de cada um de vocês, sustentando para que ocupem esse grande ministério que é a paternidade. Colossenses, capítulo 2, versos de 1 a 3. Palavra do Senhor, queridos, na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 3, nos diz assim: quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia e por muitos outros que não me viram face a face. Faço isso para que o coração deles seja consolado e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Vamos orar, irmãos? Deus bondoso e maravilhoso, nós estamos aqui, Deus, para te adorar, para te louvar e para ouvir a voz do Senhor. E nós te louvamos, Deus, porque a tua palavra de fato é a tua voz, Deus, e fala conosco de maneira poderosa, extraordinária. E é por isso que nós clamamos ao Senhor nessa manhã, que o Senhor fale conosco, que o Senhor ministre da tua palavra nos nossos corações, Deus, para que sejamos aperfeiçoados em ti, sejamos transformados pelo Senhor e profundamente impactados pela tua palavra, pela voz do Senhor, que muda profundamente quem nós somos e tem também o poder de nos fazer nascer de novo. Fala conosco, ó Deus, ministra ao nosso coração para que sejamos edificados nessa manhã e saiamos daqui completamente transformados e mais parecidos com o Senhor. Nós clamamos por isso, ó Deus, e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Obrigado, Rev. Irmão, seria bastante fácil, bastante conveniente eu chegar agora para os irmãos e dizer: irmãos, o texto fala para nós quão grande tem sido a nossa luta pelos irmãos. E seria extraordinariamente fácil dizer: irmãos, nós precisamos fazer mais pelo Senhor. Não seria a coisa mais fácil do mundo? E não é exatamente isso que o texto diz? Quão grande tem sido a nossa luta por você? Paulo está dizendo exatamente do seu ministério. Do ministério apostólico, dos pastores, pregadores, daqueles que governam a igreja, daqueles que cuidam da igreja. E dizendo que a luta dessas pessoas é muito grande. A luta de Paulo era muito grande, e nós bem sabemos que isso é verdade. Então seria fácil chegar aqui hoje e dizer: nós precisamos fazer mais. Nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos nos esforçar mais, nós precisamos lutar mais pela igreja. E por um certo aspecto, isso é verdade. Nós precisamos fazer isso. Mas a questão que traz nesse texto não é apenas essa. Não é apenas dizer que nós temos que fazer mais. Porque todo mundo sabe que isso é verdade. Todo crente sabe que nós precisamos nos esforçar um pouquinho mais. Sempre vai ter espaço para fazermos um pouquinho mais. Para nos dedicarmos mais, para servirmos mais, para amarmos mais, para orarmos mais, para lermos a Bíblia mais, para estudarmos mais. Sempre vai ter um pouquinho, vai ter um espaço para um pouquinho a mais. Mas a questão que o texto nos traz, como eu disse, não é apenas de fazer alguma coisa. Porque fazer alguma coisa também é muito fácil. A questão que o texto nos traz é: por que fazer? Qual é o motivo de fazer? Qual é o modo certo de fazer as coisas? Porque fazer por fazer, um monte de gente aí está fazendo. Fazendo caridade, tem um monte de gente pregando. E você concorda comigo que nem todas as pregações são fiéis à palavra, mas são pregações. Você concorda comigo que tem muitas igrejas que fazem muitos estudos, nem todos fiéis à palavra, mas fazem muitos estudos. Tem muitas igrejas que nós podemos dizer que são workaholics no trabalho, que trabalham demais, que só trabalham. Tem igrejas que só vivem de evento atrás de evento.
E nós vamos concordar que essas igrejas não são as mais saudáveis do mundo. Então a questão aqui é a gente pensar sim em fazer, em servir ao Senhor fazendo, com os nossos dons e talentos, com as nossas forças, com o nosso tempo, com os nossos recursos, com tudo que Ele nos dá. Mas por que nós servimos o Senhor? Qual é o objetivo? Por que nós fazemos isso? Por que nós servimos ao Senhor? E qual é o modo certo de fazer mais pelo Senhor? E aqui eu queria trazer algumas perspectivas interessantes para que você possa também pensar nisso. Se nós fizermos uma troca de palavras aqui no versículo de número 1, nós vamos entender um pouquinho melhor essa ideia. Veja quão grande tem sido a nossa luta. Vamos trocar a palavra luta por uma outra palavrinha. Veja quão grande é a importância que nós damos a vocês. Não mudou a perspectiva? A luta é a mesma. O trabalho é o mesmo, nada mudou. Mas a forma de fazer o trabalho mudou. Porque agora não é o trabalho pela luta, não é a luta pela luta, não é o trabalho obrigação, não é o trabalho religioso. Mas nós fazemos porque nós nos importamos. Nos importamos pelo Senhor, nos importamos pela obra de Deus, nos importamos pela missão de Deus, nos importamos pelas coisas que Deus nos chama a fazer, nos importamos com os irmãos, com a igreja, uns com os outros. É por isso que nós trabalhamos para o Senhor. Todo trabalho, irmãos, para o Senhor, feito com obrigação, automaticamente vai falhar. Todo trabalho feito para o Senhor, religiosamente, vai falhar. Porque essas coisas são humanas. E nós não trabalhamos para o Senhor por formas humanas, nós trabalhamos para o Senhor porque nós amamos o Senhor. Porque nós valorizamos a obra que foi feita por nós na cruz do Calvário. É por isso que nós nos dedicamos ao Senhor. Não é por obrigação, não é por religião, é por amor. E aí eu queria propor para você fazer uma segunda troca de palavras. Veja quão grande tem sido a nossa luta, veja quão grande tem sido a forma que nós nos importamos com os irmãos, veja quão grande é o amor que nós temos pelos irmãos. E é por isso que nós trabalhamos. Nós trabalhamos por amor. Nós transformamos a nossa luta, o nosso empenho, o nosso esforço em amor. Porque senão o nosso esforço morre na praia. Porque esforço por esforço cansa. Esforço por esforço fadiga. É difícil. Ou você vai me dizer que você acorda feliz da vida na segunda-feira, hoje a minha luta é pelo trabalho. Não, né? Não dá para fazer assim. Nem mesmo no nosso trabalho, e ainda assim, gostando do que a gente faz, nós fazemos da mesma maneira que nós fazemos as coisas para o Senhor. Porque é trabalho. É obrigação humana. Nós não trabalhamos porque é divertido, nós trabalhamos porque é uma obrigação, nós precisamos pagar as contas. Mas para o Senhor é diferente. Para o Senhor não tem objetivo de pagar a conta, ninguém trabalha para o Senhor pagando conta, para pagar conta, ninguém trabalha para o Senhor para ganhar alguma coisa. Nós trabalhamos para o Senhor porque nós amamos o Senhor. Qualquer outro objetivo, certamente o nosso esforço, a nossa luta, ou vai fracassar, ou vai terminar em algum momento. Porque nós não sustentamos o trabalho do Senhor pela força. Nós sustentamos o trabalho do Senhor porque nós amamos o Senhor. E aí nós temos então o versículo de número 2. O versículo de número 2 vai demonstrar exatamente essa realidade. Faço isso para que eles sejam consolados. E estando vinculados em amor. É isso que faz o trabalho do Senhor valer a pena. O trabalho do Senhor, irmãos, o trabalho que a gente faz para o Senhor, vir à igreja, ler a palavra, orar, nos dedicarmos na missão, nos dedicarmos na caridade, servirmos uns aos outros, servirmos ao Senhor, fazermos um pouquinho mais, nos esforçarmos pelo Senhor, consola. Consola o coração de quem? O nosso. Você já saiu alguma vez para fazer missões? Para evangelizar? Se você já saiu alguma vez para fazer alguma coisa para o Senhor,
você percebe claramente que quando você faz, você ganha muito mais do que a pessoa que recebeu o que você fez. É sempre assim que funciona. Porque o trabalho do Senhor consola. Por que consola o trabalho do Senhor? Porque o trabalho do Senhor nos enche do Espírito. Se você sempre quis saber uma das formas de nos enchermos do Espírito, como é que faz? Tem que orar mais? Tem que orar mais. Tem que ler a palavra mais? Tem que ler a palavra mais. Mas uma das formas de estarmos cheios do Espírito e nos mantermos cheios do Espírito e, portanto, consolados, é o trabalho do Senhor. Servir ao Senhor consola, porque nos enche do Espírito. Quando nós estamos servindo ao Senhor, estamos servindo uns aos outros, nós sempre estamos orando uns pelos outros, sempre estamos trabalhando, sempre estamos lendo a Bíblia, sempre precisamos estar com um texto na ponta da língua, sempre tem que ter uma mensagem de paz, de gratidão, de alegria, de graça. O Evangelho vai crescendo em nós e assim nós vamos ficando cheios do Espírito. E sabe o que é mais legal? Somos consolados. E então o vínculo do amor cresce. Cresce o vínculo do amor uns pelos outros e cresce o vínculo do amor que nós temos pelo Senhor. E aí então, quando isso acontece, nós então somos levados à missão da igreja. A missão da igreja é fazer com que as pessoas conheçam a Deus. Faço isso para que vocês tenham toda a riqueza do entendimento, da convicção, do conhecimento de Cristo Jesus. Desse mistério de Deus que é Cristo. Quando nós trabalhamos, irmãos, não focados na obrigação, mas focados no amor, nós somos consolados, cheios do Espírito, o vínculo entre nós cresce, o vínculo com o Senhor cresce também, e então nós pregamos o Evangelho. Nós conseguimos ensinar uns aos outros a respeito de Cristo. Nós conseguimos perceber a missão da igreja. Nós conseguimos ter sensibilidade com as coisas que nós precisamos fazer. Nós conseguimos ter essa riqueza. Perceber que a palavra de Deus, perceber que o Evangelho não é simplesmente algo que nós devemos fazer, mas é uma riqueza. É um tesouro precioso que nós levamos todos os dias para as nossas vidas, levamos para os irmãos na igreja, porque o tempo todo estamos sendo edificados pela palavra, e nós então levamos para aqueles que ainda não conhecem a riqueza de Cristo. Por isso, irmãos, nós precisamos desvincular do nosso coração a ideia de que servir ao Senhor é uma obrigação, que servir ao Senhor é uma coisa que nós temos que fazer. Não, nós não temos que fazer. Nós somos convidados a fazer. Nós somos capacitados a fazer. Não é uma obrigação trabalhar para o Senhor. Trabalhar para o Senhor é um privilégio. Todas as vezes que nós forçamos a ideia de que nós somos obrigados a fazer porque Deus precisa de nós. Deus não precisa de nós. Deus não precisa do nosso empenho, do nosso esforço. Deus não precisa que a gente acorde cedo. Deus não precisa de nada de nós. Ele nos usa porque Ele nos ama. E porque Ele nos ama, Ele desperta no nosso coração a intenção de trabalhar para Ele. De fazer um pouquinho mais para Ele. De estarmos sempre dispostos a dizer sim ao trabalho do Senhor, mesmo que nós não consigamos fazer. Em 2015, no finalzinho de 2015, eu fui convidado para trabalhar como capelão, lá no lar Hermínia Schileder, que é um lar da Igreja Presbiteriana Central, de Curitiba. Irmãos, eu não entendo nada de criança. Os irmãos sabem disso. Eu, principalmente com criança pequena, eu tenho bastante dificuldade, porque eu não consigo ver as expressões deles, é mais difícil de me relacionar com eles. Os irmãos conhecem, é uma limitação que eu tenho. Quando veio essa oportunidade, a primeira coisa que eu disse foi, claro, com certeza. E alguns irmãos até falaram, mas pastor, você não entende nada de criança, como é que você vai? Não sei, mas se a oportunidade veio, Deus vai capacitar, ué. E deu certo, trabalhei lá por 2 anos. E a vida é assim, irmãos. Se o trabalho do Senhor é por obrigação, em algum momento nós vamos desistir. Mas se o trabalho do Senhor nós entendemos que é um chamado, por causa do amor que Deus tem por nós, e uma resposta porque nós também amamos o Senhor,
então nós sejamos consolados, nós cresceremos em amor, nós estaremos sempre cheios do Espírito e nós sempre estaremos de olho na missão que nós temos de pregar o Evangelho para nós mesmos, uns para os outros e principalmente para aqueles que ainda não conhecem o Senhor. Que Deus assim nos abençoe e continue trabalhando em nós, para que nós nunca façamos algo para o Senhor, porque nós somos obrigados, mas que façamos sempre, porque o Senhor nos amou primeiro, e por causa desse amor, nós nos rendemos a Cristo Jesus. Amém? Que Deus assim nos abençoe. Vamos orar? Deus bondoso e maravilhoso, que privilégio que nós temos, Deus, de servir ao Senhor, de sabermos, Deus, que o nosso trabalho para o Senhor não é em vão, não importa quais sejam os frutos, não importa, Deus, se nós vamos trabalhar a vida inteira pelo Senhor e nós nunca veremos os frutos do nosso trabalho, porque nós sabemos que nós não trabalhamos para ganhar alguma coisa, nós trabalhamos porque o Senhor é bom. Nós trabalhamos porque é um chamado do Senhor, nós trabalhamos porque o Senhor é maravilhoso, nos convida, nos capacita a isso, nós trabalhamos porque nós amamos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Obrigado porque trabalhar para o Senhor, Deus, servir uns aos outros, servir ao Senhor, nos enche do Espírito, nos consola, aumenta o nosso vínculo de amor, uns para com os outros e para com o Senhor também. E muito obrigado, Deus, porque trabalhar para o Senhor nos faz pregar o Evangelho. Ah, que bênção é, Deus, que privilégio é podermos pregar o Teu Evangelho, falarmos dessa graça maravilhosa que temos em Cristo Jesus. Obrigado a Deus, porque nós podemos servir ao Senhor e nós não precisamos fazer isso como se estivéssemos acordando segunda-feira para ir trabalhar. Nós servimos ao Senhor com um sorriso no rosto, porque servir ao Senhor não é uma obrigação, mas é uma prova de amor. Muito obrigado pelo privilégio de servir ao Senhor, de trabalharmos. Obrigado porque nós não escolhemos trabalhar para o Senhor. É o Senhor que nos escolhe, é o Senhor que nos chama e é o Senhor que nos capacita. Louvado e exaltado seja o Senhor por tudo isso. Nós te adoramos nessa manhã, Deus, e nós te adoramos porque hoje é dia dos pais. E é dia dos pais que têm filhos aqui nessa terra, mas é dia do Senhor. Dia especial que nós servimos o Pai Celestial, o Senhor, o Pai que tem cuidado de nós todos esses anos, o Pai que nos fez, que nos criou e nos salvou antes da fundação do mundo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor por todas essas coisas. Nós te agradecemos, nós te louvamos e declaramos por ti o nosso amor e fazemos tudo isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, agora que nós passamos a divisão de classes, eu quero chamar aqui a nossa aniversária.